gente terminou falando de Melquisedeque, domingo passado, lembra? E hoje a gente vai para o capítulo 15 de Gênesis, a aliança de Deus com Abraão. E vamos ler. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo, acho que aqui é melhor. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão, ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. É muito lindo quando Deus reafirma essa aliança a Abraão. Aqui no capítulo 15, Deus promete abençoar Abraão. Mas o Abraão, ele não questiona Deus, fala, olha, não que ele esteja duvidando de Deus, porque essa já era a promessa de Deus, mas ele fala, olha, Senhor, passou tanto tempo e eu não tenho ainda um filho, o que eu tenho é aqui um servo nascido na minha casa, porque naquela época já se tinha leis regulamentando o direito de herança. E quando uma pessoa com posses como Abraão não tinha descendência, um servo da casa poderia estar nesse documento como descendente. Por isso que o Abraão fala a Deus, meu servo Eliezer que vai ficar como meu herdeiro. E o Senhor fala, não foi isso. O nosso trato não foi esse. Eu disse a você que eu vou te dar uma descendência. Lá no capítulo 12, lembra que o Senhor prometeu isso a Abraão? E aqui nessa conversa com Abraão, Deus reafirma novamente, né? E a gente vê aqui essa aliança aliança de Deus com Abraão. Deus promete vida eterna para Abraão aqui? Não. Deus promete assim, Deus prometeu para Abraão, olha Abraão, quando você morrer, você vai para o céu, a gente vai viver junto, que é a nossa esperança hoje, não é? Não, Deus não prometeu isso a Abraão. Deus prometeu o que para Abraão? Terra e filhos. Essa era a salvação da época. Vamos supor, né? Assim, essa na época era o homem estar salvo, porque eles não tinham a consciência do mundo vindouro como nós temos. Depois de Cristo, a gente sabe que depois da morte tem uma outra esperança, tem uma outra vida com Jesus. Nessa época não. Nessa época não existia essa esperança. Não era essa a questão. A questão era, eu vou ficar com Deus. Salvação é eu estou com Deus. Eu ando com Deus. Eu vivo com Deus. Então a salvação de Abraão era ele ter Deus na vida dele. E Deus na vida dele, Deus está abençoando, e o que Deus promete a ele é o quê? Terra e filhos. E terra, né? Eu vou te dar uma terra, porque eu arranquei o homem lá
do jardim. Eu amaldiçoei a terra, agora eu vou te dar uma terra em que você possa viver, uma terra ideal, em que você possa viver nesse mundo até que complete todos os teus dias. E te dá uma terra para te estabelecer. E aí a gente vê novamente aqui, né, na Bíblia, a centralidade da terra na história. O final do capítulo 15, do 1 ao 11, a gente viu aqui do 6, né, ao 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma-me uma ovelha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um pombinho de 3 anos. Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os ao meio e pôs cada parte em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Gente, isso é um pacto. Deus fez esse pacto, né, com Abraão. Deus fala: Abraão, pega esses animais, corta eles no meio, e aí Deus monta um cenário de pacto. Na época, era o seguinte, isso já se fazia. Deus não estabeleceu esse pacto na hora. Naquela época, se estabelecia uma aliança também dessa forma. Se partia o animal ao meio, né? E era como se você... E passava-se no meio. E é como se eu dissesse: olha, se eu não cumprir a minha parte, você pode fazer comigo a mesma coisa que eu fiz com esses animais. Olha só, gente, é uma época muito diferente, né, da nossa. Então, você pode me cortar no meio. Era isso que queria dizer, essa aliança. E Deus, Ele se dispõe a fazer isso. Ele coloca todos os animais ali, e aí Ele passa no meio como uma tocha de fogo, né? E Deus passando, dizendo: olha, eu estou fazendo um pacto com você, Abraão. E Deus monta toda essa ilustração para Abraão, né? E como se Deus estivesse falando assim: ó, se for necessário fazer igual vocês homens fazem, eu faço. Não tem problema, mas perceba que eu estou prometendo a você e eu vou cumprir. Eu vou fazer isso. E é um capítulo que a gente lê na Bíblia e muitas vezes a gente não entende, não é? E Deus está se dispondo ali a fazer da mesma forma que os homens fazem, para Abraão entender. Entendeu? Olha, eu vou cumprir. Se passaram anos, sim, mas eu vou cumprir. Não é o teu servo quem vai ser teu herdeiro. Eu te prometi lá atrás que eu vou te dar descendência e eu vou te dar. Gente, naquela época era comum isso. Olha, eu não posso gerar filhos, então eu vou te dar a minha serva. Você vai gerar filhos com ela e esse filho vai ser nosso. Né? Mas depois que a escrava fica grávida, ela começa a debochar de Sara, né? Começa as picuinhas. Ela começa: olha, vai com o teu marido, agora, ó, seu marido se agradou de mim, vai que ele te deixa e fica comigo, né? E te põe para fora. Porque naquela época, gente, os homens eles podiam ter mais de uma mulher. Existia uma lei que era chamada de Código de Hammurabi, que dava ao homem o direito de ter mais mulheres. Vocês estão vendo que esse mundo de Abraão já é um mundo que tem leis, que tem código, já é uma sociedade ali organizada, né? E
E no capítulo 17, Deus vai mudar o nome de Abraão e Sara. Aqui, 17, do 1 ao 3. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, olha só, gente, quanto tempo se passou. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e falou Deus com ele, dizendo... dizendo: não mais te chamarás Abraão, mas Abraão será o... Não mais te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Eu te farei frutificar sobremaneira e te farei nações e reis sairão de ti. E daí, mais para frente, Deus também muda o nome de Sarai para Sara. Gente, na Bíblia, quando se muda o nome de alguém, é porque Deus está dando a essa pessoa uma missão. Para o judeu, o nome da pessoa tinha muito a ver com a sua identidade e com a sua missão. E até hoje, a gente precisa entender isso biblicamente. Por exemplo, quando Deus mudou o nome da nossa igreja, o que ele disse? Vocês já caminharam, e o Senhor sempre falava para a gente: olha, vocês estão em tal etapa, em tal etapa. Aí um dia o Senhor falou: agora vocês estão andando em mar aberto. E aí chegou um pastor dos Estados Unidos aqui, e ele começou a pregar, e ele falava, chegou um determinado momento que ele falava assim: eu ouço o rugido de um leão dentro da igreja. E ele ouvia esse rugido, e a gente veio mudar o nome muito depois, mas ali Deus já estava estabelecendo uma nova identidade para essa igreja. E aí, na pandemia, chegou o tempo e Deus, ele completou o seu plano. Então, tem a ver conosco, que é essa identidade profética de profetizar as nações, ao mundo. Aí a gente vê o Senhor usando o profeta para falar para o Brasil, para outros países. Essa é a nossa identidade. Então, na Bíblia sempre foi assim. Quando Deus ele muda o nome de alguém, ele está dando a essa pessoa uma nova identidade e uma nova missão na terra, né? E aí a gente vê que é um exemplo marcante também essa mudança de nome que ocorreu com Abrão. Ele se chamava Abrão, que quer dizer pai elevado. Gente, por que é pai elevado? Porque lá atrás, em Ur dos Caldeus, vocês lembram que era todo mundo idólatra, que eles não serviam a Deus. E Abraão, ele era um astrólogo. O que é um astrólogo? Ele estudava as estrelas. Por isso que Abrão quer dizer pai elevado, porque ele era um homem que ele estudava as estrelas. Naquela época, eles adoravam o quê? O sol, a lua, as estrelas. E Deus chama esse homem. E aí Deus fala: não, você agora não é mais Abrão, pai elevado. Você agora é Abraão, que quer dizer o quê? Pai de uma multidão. Por quê? Porque Deus escolheu Abraão para uma grandiosa tarefa, de ser pai de um povo. Aí em Gênesis 17, do 15 ao 16, Deus vai lá, muda também o nome de Sara, de Sarai. A gente não tem tempo de ler tudo, espero que vocês estejam lendo Gênesis em casa, mas aí Deus falou assim: eu vou fazer uma aliança com você. Mas Deus, ele já tinha feito essa aliança.
Mas alguns comentaristas, eles vão dizer assim, são várias tradições da aliança que foram se juntando e foram compiladas para Deus mostrar, para mostrar Deus falando dessa aliança que ele fala lá no capítulo 12. Porque a gente vai lendo, aí parece que Deus está fazendo um monte de alianças, mas não, ele está falando da mesma aliança que vai aqui culminar no Isaac, que é a promessa de Deus. E aí, gente, Deus fala aqui que vai fazer essa aliança. Importante é que Deus vai instituir a circuncisão. Porque lembra que Deus passou no meio dos animais? E Deus fez a parte dele, não foi? Vai lá, corta os animais no meio e eu vou passar. Se eu não cumprir o que eu estou falando, já pensou, vai partir Deus no meio? Mas foi a ilustração que Deus usou para que Abraão definitivamente entendesse que não importava que ele tinha 99 anos. E se Deus precisava fazer do jeito que as pessoas faziam para Abraão entender, ele faria. Mas aí o Senhor pede também que Abraão faça a parte dele. Qual que foi a parte de Abraão nesse pacto, nessa aliança? Foi a circuncisão. Deus tinha tido uma atitude, passar no meio dos animais. Agora Abraão vai tomar uma atitude. Ele vai mostrar que ele vai cumprir esse pacto. Olha, Abraão, você vai fazer um sinal. Qual que é esse sinal? Você vai cortar a pelinha do órgão genital do homem, e esse vai ser o sinal da circuncisão. Esse vai ser o sinal de quê? De que vocês vão caminhar comigo. E é o que os judeus, gente, chamam de Brit Milá, que é praticado até hoje como sinal da aliança de Deus, do homem com Deus. Aí vocês falam, nossa, gente, mas que coisa estranha. Por que Deus pede um sinal logo no órgão genital? Por quê? Porque é o sinal de onde se gera a descendência. Então tem toda essa imagem. O Brit Milá, ele é feito no 8º dia do nascimento do bebê. Ele é feito por um rabino. E é um sinal especial. É um sinal que tem distinguido o judeu entre as nações, desde quando o patriarca Abraão circuncidou a si mesmo e circuncidou toda a sua casa por ordem divina, isso na idade de 99 anos. E, gente, Deus sabe das coisas. Deus sabe de tudo. Porque se você olhar hoje, lá em Israel, a incidência de câncer de colo de útero é mínima. Por quê? Por causa da circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão evita que os resíduos fiquem ali. Então, tem toda uma coisa científica que vocês podem pesquisar. Hoje, quando você vai ver lá no país, a incidência de câncer de colo de útero é muito pequena devido a isso. Então, Deus, ele sabe, tudo que Deus faz tem um propósito muito, muito, muito maior por trás, Hoje nós não precisamos mais disso, o nosso conserto diante de Deus e a dependência hoje total é da graça. Que é concedida para a pessoa que se arrepende dos seus pecados, para a pessoa que crê em Jesus, para a pessoa que se batiza, manifestando a sua fé publicamente. Então, hoje, para nós, nós não precisamos mais aceitar Jesus e praticar o que o judeu... Essa foi uma aliança que Deus fez com os judeus. Quando o apóstolo Paulo chega, ele vai nos explicar. O apóstolo Paulo, ele vai pregar aos gentios, enquanto Pedro, Tiago ficam lá
para os judeus, e o Paulo, ele vai dizer assim, ó, a circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado por Deus. E Paulo ensina isso. Por quê? Porque os judeus, eles começaram a querer, não, o gentio se converteu, ele vai ter que fazer circuncisão, ele vai ter que guardar o sábado, ele vai ter que fazer todas as coisas. E o Paulo fala, não, cada um permaneça como está. Né? Então, daí para frente, nós, como povo de Deus, nós enxertados nessa videira, hoje também filhos de Abraão, porque quando Deus falou que a descendência do Abraão seria como as estrelas do céu, Deus estava pensando em nós também. Nós somos descendentes de Abraão também, através da adoção. Essa adoção nos fez também estar nisso aqui, mas nós não precisamos mais seguir esses preceitos que os judeus seguem, mas isso preservou o judaísmo. Porque vocês imaginam um povo que fica sem pátria e fica espalhado pelo mundo inteiro? Existem judeus de todas as nacionalidades. Existe judeu brasileiro, lá em Israel mesmo nós conhecemos alguns judeus brasileiros das vezes que fomos. Existem judeus suecos, americanos, irlandeses, noruegueses, argentinos. Existe judeu de toda a nacionalidade. Imagina um povo que é espalhado pela terra, né? Mas eles têm um sinal. E eles preservam esse sinal da aliança até os dias de hoje. E aí no capítulo 18... Aí, deixa eu ver, estou falando de Sara, né, gente? Tem o capítulo lá no episódio 17, mais na frente, que Abraão ri. Aí Deus fala que vai dar, ele ri e fala, mas Senhor, eu já tenho 99 anos, isso não vai dar certo. E aí Sara também ri, e aí inclusive Deus fala, vai se chamar Isaac porque você riu. E aí ela fala, não ri, ele fala, você riu sim, você riu. É Deus falando com ela, gente. E aí quando chega no 18, Deus, ele aparece de uma forma humana a Abraão. Nós chamamos isso de antropomorfismo, né? Que é quando Deus aparece de uma forma humana. Ele aparece a Abraão junto com 2 anjos, está lá no capítulo 18, né? No 18:14 fala, porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tomarei a ti e Sara terá um filho. Então, gente, você vê que Deus, ele estava ali, ele ia voltar novamente. Ele falou, quando eu voltar aqui, daqui 1 ano, você vai ver como vai estar cumprido, né? Vai estar cumprido isso. E aí no 15, então Sara negou, dizendo, não me ri, porque ela teve medo. E ele respondeu, não. Você riu sim. Você vê só, gente, isso. Eu acho muito legal esse diálogo, né? Ela fala, não, eu não ri. Aí Deus fala, não, Sara, você riu sim. Esse diálogo entre eles, Deus, gente, aparecia e batia papo com Adão, lembra? Todo final da tarde ele não descia para falar com Adão. E você vê que o Abraão, ele tem também essa relação com Deus. Não na mesma intensidade que o Adão. Deus descia toda tarde, batia um papo com Adão antes do pecado. Mas Deus aparece nessas formas aqui no Antigo Testamento, né, de antropoformismo. E a gente vê claramente Deus se relacionando com o homem.
Aí Deus fala que está confirmando, daqui 1 ano. Aí, gente, nesse mesmo texto, chega uma hora, depois desse diálogo, que eu acho muito interessante também, que aí o Senhor o Senhor fala: será que eu devo esconder de Abraão aquilo que eu vou fazer? Ele anda comigo, ele é meu amigo e tudo mais. Olha a relação que esse homem tinha com Deus. De Deus descer na terra, ir lá falar com ele, confirmar a aliança. E Deus não desceu na terra só para falar com Abraão, ele desceu para destruir Sodoma e Gomorra. Ele veio olhar. E ele fala para Abraão, pensa, será que eu devo falar para Abraão o que eu vou fazer? Gente, Deus precisa dar satisfação para alguém? Mas Deus fala, ele é meu amigo. Olha a profundidade da relação que esse homem tem com Deus. E Deus fala, ele é meu amigo, né? Olha só. E aí a gente vê, né, no versículo 21, ele fala: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Ele está falando dessas cidades. E esse é um episódio triste de ver, gente, o nível de corrupção que essa cidade entrou. Porque isso aconteceu em Gênesis 4, isso aconteceu em Gênesis 6 e agora está acontecendo no episódio de Sodoma e Gomorra, né? Quando Deus, então vai trazer juízo para essas cidades, né? E ele fala, ocultarei a Abraão o que eu vou fazer. É maravilhoso esse tipo de relação. E o Abraão começa a interceder, né? Aí vem aquelas histórias, aí Deus fala do que ele vai fazer para Abraão, e o sobrinho de Abraão, lá o Ló, está naquela cidade, e aí o Abraão começa, Senhor, se tiver 50 pessoas, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir. Senhor, se tiver 40 pessoas, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir. Se tiver 30, até que chega às 10 pessoas, mas não tinha, gente, não tinha 10 justos ali, nem Ló era justo. Então, não tinha como Deus não destruir aquela cidade. E o Ló, ele só foi salvo por causa do Abraão. Se não fosse Abraão, ele teria sido destruído com a família dele inteira naquela cidade, né? E o Ló, ele é resgatado. Os anjos tiram Ló de lá, a mulher do Ló, ela olha para trás, vira aquela estátua de sal. Quando a gente está em Israel, passando por esse trecho, aí tem até lá uma montanha que parece uma mulher, né, numa montanha, e fala, olha lá, a mulher de Ló, quem foi, vocês lembram? A gente até passa no ônibus, nem para, fala, olha lá, a mulher de Ló, né, parece mesmo uma mulher, e que está ali, mas ela morre, né? E a decadência que está essa cidade, gente, é tão grande que os anjos que chegam lá na casa do Ló, quando eles estão lá dentro, os homens da cidade vêm bater na porta, gritando, falando, olha, bota esses homens para fora, porque nós vamos violentar eles. Olha como essa cidade está, a decadência que está essa cidade. E o Ló, aí esse é um texto difícil de engolir. Por que é difícil? Porque quando eles vão querer pegar os homens que estão dentro da casa do Ló, eles não sabem que são anjos, e vem aquele monte de homens na porta do Ló, e a gente vai arrebentar a porta, se você não colocar esses homens para fora, para a gente violentar eles. Olha só, que coisa louca. Nós vamos entrar ali, aí o que o Ló fala? E a gente não entende. O Ló fala, olha, eu te dou uma das minhas filhas
para você, e vocês deixam eles irem embora. E na nossa concepção, na nossa cabeça, na nossa mente ocidental, é difícil engolir um negócio desse, não é? Mas, segundo, a gente tem que entender que a gente está falando de outra época e outra cultura, né? Segundo a ética oriental, o hospedeiro tinha a responsabilidade de proteger o seu hóspede, os hóspedes que estão dentro da sua casa, defendendo-os até com a própria vida. Então, tem toda uma coisa. Lembra quando Davi fala, olha, bondade e misericórdia me seguirão até todos os dias da minha vida? Ele está fazendo uma analogia a isso. O hóspede, ele saía da casa do hospedeiro, e o hospedeiro colocava 2 seguranças até a porta da cidade, porque ele era responsável por esse hóspede até sair. Então, tem coisas na Bíblia difíceis da gente conceber no nosso tempo, mas é uma outra cultura, é uma outra época, e o código de época da época dizia isso. O Ló, ele sai no versículo 30 e 31, não, ele sai com as filhas dele. No 30 e 31, a gente vê outra coisa horrorosa também, que é a origem dos moabitas e dos amonitas, que é quando as 2 filhas de Ló, sem descendência lá, sem marido, sem nada, fala, olha, nosso pai já é velho. Aí uma delas tem uma ideia horrorosa, de falar, olha, vamos embriagar o nosso pai e ter relações com ele para gerar descendência. É só gente boa na Bíblia, né, gente? Só. Tem nem como dizer que o livro não é verdade, que ele fantasia as coisas, né? Fantasia nada. Os fatos são ali colocados. Gente, é claro que a gente fala mal das filhas de Ló, né? Aqui. Mas a gente tem que entender também que você vê a cultura da época, as questões da época. Olha só, muito mais importante é gerar descendência para o nosso pai do que a nossa honra. Olha que loucura, né? Então, tudo isso tem uma série de coisas envolvidas na história. Eu agradeço a presença de todos. Nós vamos começar do capítulo 20 na próxima aula. Leiam em casa. Tem muita coisa ainda para a gente falar sobre Abraão e sobre o Gênesis. Agora que a história vai ficar cada aula melhor, né? Que tem história de muita gente aí, e em nome de Jesus.